preparar os bancários para enfrentar os desafios sucedidos pela nova legislação trabalhista. Esse foi o objetivo do seminário jurídico realizado pelo Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região, em parceria com a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro-Norte. A especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo, Daniela Gerelli, apresentou os principais pontos da nova lei, que altera 100 artigos da CLT e entra em vigor no dia 11 de novembro deste ano. Ela explicou, por exemplo, que a reforma trabalhista prevê a possibilidade da rescisão do contrato de trabalho ocorrer dentro da empresa. Nesse sentido, o trabalhador estaria sem total apoio. Só que a gente pode até se aproveitar, né, de um aspecto que a reforma ela não traz, por exemplo, uma proibição, né, desse trabalhador ser acompanhado por um advogado ou por um dirigente sindical. Isso não está expresso em lei, não é dito. Então eu acho que é um momento para o trabalhador refletir. É óbvio que os sindicatos têm que lutar para manter essas homologações dentro do sindicato, para manter uma organização nessas homologações, no cumprimento dos seus prazos e tudo mais, mas que caso não aconteça, eu acredito que os trabalhadores têm que buscar sim o apoio do sindicato para acompanhar nessas homologações dentro dos locais de trabalho. A palestrante destacou ainda mudanças na jornada de trabalho, extinção do intervalo da mulher, redução do intervalo para a refeição de 1 hora para 30 minutos, demissão coletiva sem negociação com o sindicato, dificuldade para acesso à Justiça do Trabalho, entre outros pontos. Bancários, trabalhadores de outras categorias, representantes sindicais e universitários participaram do seminário. O seminário foi bastante enriquecedor, eu acho que trouxe um debate importante, tanto para os dirigentes sindicais quanto para a categoria. E teve outros trabalhadores também, de outros ramos de atividade, então é importante a gente trazer o escritório, através da doutora Daniela, esclarecendo os pontos principais aí de toda essa nova lei trabalhista, que tratam de reforma, mas na verdade são retirada de direitos. Então é importante, esclarecendo a categoria, é importante a gente estar mobilizando também, buscando caminhos jurídicos, e isso o nosso sindicato tem buscado, e o movimento sindical bancário, em todo o Brasil vem estudando como que vai se fazer, como vai se tratar, assim que foi implantada essa nova legislação. A gente percebe que há uma necessidade de esclarecimento, porque o que a mídia mostra hoje não é bem isso, Mostra um outro lado, que está tudo muito belo, tudo maravilhoso, e nós percebemos que não é isso, porque isso vem dar um prejuízo muito grande para os trabalhadores no geral. E a FETEC Centro-Norte, que é a federação a qual nós somos filiadas, ela passou a fazer esse seminário, e aqui no estado é o primeiro seminário que acontece no estado, é aqui em Campo Grande, e eu entendo que hoje foi um sucesso esse esclarecimento, esse seminário, com a presença da doutora Daniela, com uma pessoa bem esclarecida e que tirou muitas dúvidas. Para nós foi de fundamental importância. Os sindicatos não têm que retroagir, nós temos que ir para a defesa dos trabalhadores, que é muito importante nesse momento, fortalecer a luta junto com a categoria. O bancário mais do que nunca precisa do sindicato agora, neste momento, e é importante que o sindicato também faça com que este bancário seja representado. O diretor de Assuntos Jurídicos da FETEC Centro-Norte relatou que o debate jurídico será realizado com toda a base, que é formada por 12 sindicatos em 8 estados. Para chegar ao trabalhador, o dirigente tem que estar ciente, está bem claro, está sabendo que não vai ser fácil a gente convencer o trabalhador, porque a reforma chegou muito falando que era para gerar emprego, era apenas uma ação que o sindicato queria ficar com o dinheiro dele, que seria o imposto sindical, que na verdade não é isso. O que o emprego pode gerar, mas um emprego que com menor qualificação, um emprego com menor salário, um emprego que demite 3 trabalhadores, vai contratar 5, com salário muito rebaixado. Então, todo dirigente, todo trabalhador tem que estar sabendo que a reforma não é reforma para contratação, não, é reforma para retirar direito dos trabalhadores. A reforma trabalhista, ela a gente tem um entendimento, dentro da perspectiva de trabalhadores, que ela é desumana. E ela
ela implica em alguns direitos internacionais que a gente acumulou via a Organização Internacional do Trabalho, né, via outros tratados internacionais. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais e nós estamos trabalhando justamente no bojo, inclusive, da questão da garantia dos direitos humanos. Quando a gente pega uma reforma trabalhista que coloca a mulher, né, dentro de uma atividade insalubre, a gestante, dentro desse processo, nós estamos falando, né, de rompimentos de tratados internacionais que o Brasil é signatário. Portanto, nós iremos acumular um pouco isso, nacionalizado e pegar algumas experiências internacionais em alguns países que já vivenciam essa nova onda de uma política neoliberal internacional, né, para que a gente possa acumular, verificar o que foi já de fato materializado, para que a gente possa fazer de fato aqui o enfrentamento. Entre as mudanças previstas na nova legislação trabalhista que afetam os bancários, está a questão da incorporação da gratificação de função. Durante o seminário, a especialista explicou que até então, a súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho garante a manutenção do salário para aqueles trabalhadores que têm mais de 10 anos de comissão, mesmo que ele seja retirado da função pelo banco. Com a reforma, exclui-se, na verdade, ele incorpora a súmula de uma forma oposta. Ele fala que, independente do período, mesmo que tenha 10 anos de cargo, de gratificação, de comissão, a pessoa que é descomissionada não vai incorporar esse valor. Outra mudança com grande impacto para a categoria é com relação ao intervalo do almoço. Hoje o bancário, se ele ultrapassa a jornada de 6 horas de trabalho, ele tem direito a 1 hora de intervalo. E esse direito a 1 hora de intervalo que ele tem, por exemplo, se o bancário tirou 20 minutos, ele vai ter direito a 1 hora de intervalo, se ele veio pleitear e buscar o seu direito na justiça. Agora, com a nova reforma trabalhista, esse direito que ele teria a 1 hora, que tem reflexo em férias, 13º, fundo de garantia, foi adquirido por anos e anos de luta, conforme a súmula 437 do TST, esse direito vai ser superado. Por quê? Com a nova reforma trabalhista, o bancário, se ele tirar 20 minutos de intervalo, que no qual ele teria direito a 1 hora, ele vai ter direito apenas à parcialidade, ou seja, aos 40 minutos, e vai ter o caráter indenizatório, retroagindo há muito tempo atrás o que foi conquistado por anos e anos e anos de luta. Mesmo diante deste cenário, advogados e sindicalistas enfatizam que o trabalhador não pode ter medo de buscar o seu direito junto ao judiciário. Para o diretor do Sindicato dos Eletricitários, o debate jurídico fortalece esta luta. Acho que está sendo vanguarda, pelo que eu sei, é o primeiro que está tendo aqui em Mato Grosso do Sul. Então ele é de extrema importância. Nós dos sindicatos eletricitários vamos estar fazendo o nosso também no final desse mês. Então é de extrema importância que a gente se prepare para quando essa lei ela entrar em vigor, a gente está preparado para enfrentar os desafios aí. Para a supervisora regional do DIEESE, é fundamental que ainda existam pontos de resistência na sociedade. Fundamental nesse momento que os sindicatos, e aí eu parabenizo a iniciativa dos sindicatos bancários, de dialogar não só com a sua categoria, mas com todos os outros trabalhadores que serão atingidos por essa medida, e todo esclarecimento é imprescindível, né? Agora é um momento em que os trabalhadores têm que realmente se unir para resistir a esse ataque que está sendo implementado e, sobretudo, pensar em como avançar, para a gente não perder os direitos que foram conquistados à base de muita luta ao longo dos anos na história do nosso país. Durante o seminário foi apresentado ainda o abaixo-assinado da Central Única dos Trabalhadores para a anulação da reforma trabalhista. A intenção é apresentar um projeto de lei de iniciativa popular que contrapõe a nova legislação. O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande região explica que a meta é colher 2 milhões de assinaturas no país, 20 mil só em Mato Grosso do Sul. Um trabalho aí de todo o movimento sindical, de realmente coletar essas assinaturas, são muitas assinaturas, mas eu acredito que a gente vai conseguir atingir esse objetivo e com certeza aí o sindicato, toda a diretoria do sindicato vai se envolver nesse processo aí de coleta de assinaturas.